Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Mentalidade Produtiva, um podcast desenvolvido para empreendedores e empresários que queiram levar o seu negócio, a sua ideia, por um modo evolutivo e mostrar para a sociedade que todo sonho é possível de ser realizado. Existiu um homem que ele teve um sonho, mas muitas pessoas desacreditaram do sonho desse homem. E esse homem, ele bateu, ele lutou até conseguir chegar e realizar o seu sonho. Estou falando de Henry Ford. Graças a Henry Ford, nós temos hoje os carros em séries. E o meu convidado hoje é uma pessoa também que sonhou e no início muitas pessoas desacreditaram e ele não desistiu do seu sonho. E eu estou aqui do meu lado com meu amigo e parceiro de assuntos aleatórios, Pedro Henrique Ciliani. Fala pessoal, tudo bem, Lúcio? Muito bom sempre estar com você, meu irmão. Cara, sensacional. E realmente a figura ilustre que a gente tem aqui hoje é alguém que, quando eu falei para minha esposa que eu ia conhecê-lo, ela chocou. Ela falou assim, eu não acredito que eu não vou estar junto. Uau! E ele é de uma simplicidade incrível e todo mundo que conhece ama esse cara, porque ele é um cara incrível. E uma coisa que eu já falei para ele, Pedro, que é muito engraçado, é o seguinte, eu só conheci 3 homens que deixam o cheiro no ar. Ô, louco. O Jô Soares, presta atenção, são só 3 homens, o Jô Soares, o José Roberto Marcos e o meu amigo Issao Imamura. Tudo bem, bom, Issao? Tudo bom, E aí, tudo Sal, bom, Pedro? tudo bem? Tudo. Ó, e hoje, gente, de verdade, você vai aprender o quanto é importante você acreditar no seu sonho. Que, às vezes, a pessoa, quando ela vê alguém num determinado momento da vida, ela acredita que tudo foi perfeito na vida dessa pessoa. E não existe perfeição, principalmente aqui na Terra. Então, quero apresentar Issao Imamura e o Issao vai contar um pouco da sua história para nós. Maravilha, vamos lá. Tem um lado que muita gente viu pela televisão, que é o lado onde os espetáculos acontecem, né? Em geral, o artista, quando ele faz algo que poucos fazem no mundo, principalmente no caso do ilusionismo, porque né, música, temos muitos cantores, muitas bandas, mas quando você fala em ilusionismo, é algo que diminui bastante o universo, no mundo inteiro isso. E então as pessoas enxergam aquele Issao, né, qual que era a missão dele? Levar o ilusionismo para a televisão, mostrar o ilusionismo como entretenimento, como arte, como cultura, sempre algo ligado à arte, ao mundo artístico. No entanto, o que eles não sabem é que tudo isso veio de um sonho que nasceu por um acaso, né? Eu comecei na mágica com 10 anos de idade. Uau. E por quê? Não foi porque eu queria ser um mágico. Quem é que sonha em ser um mágico hoje em dia? Ninguém, né? É difícil. Mas no meu caso, eu sonhei por quê? Porque com 10 anos de idade eu conheci a mágica através dos meus pais. E qual que era o meu grande problema? Eu era um cara que, primeiro, eu era muito tímido. Segundo, é um cara que não se relacionava com pessoas, porque eu sofria bullying na escola, por ser o único asiático, né, da classe. Então essa coisa de você ser diferente foi uma lição que eu aprendi com 6 anos de idade, quando cheguei na escola e a garotada falava, o japonês para lá, japonês para cá, vai pro Japão, né, vai torcer pro teu país, né? E aí eu sempre vivi com esse complexo de inferioridade. Falei, caramba, eu não sou um cara que é bem quisto aqui, né? Talvez eu não deveria nem estar aqui neste país. E isso me fez eu perder o senso de pertencimento, que é muito importante para uma criança, e né, eu fiquei sendo rejeitado. Então eu tive no meu coração aquela mentira de ser rejeitado, que é a pior coisa, é o que destrói a autoestima. E que depois eu percebi isso só quando eu viajei para fora e quando vi que o Brasil também sofria isso em relação aos países de primeiro mundo na época, né? O Brasil era um país que, que você é? Europeu, norte-americano, asiático? Ah, não, você é brasileiro, puxa, né? E não era uma imagem muito boa. E eu senti isso na pele, então dos dois modos, aqui no Brasil e lá fora. E aqui no Brasil, eu entrei na mágica porque meus pais, né, eles não seguiam uma filosofia de vida muito clara, eles eram apenas honestos, né? A única coisa que eles colocavam é, seja honesto o tempo todo e trabalhe muito. E o meu pai e minha mãe, quando eles viram que eu estava isolado, eles me colocaram então diante de minha mágica,
para aquele kit de mágica que você compra em lojas de mágica, né? Que qualquer criança faz. Eles me colocaram aquilo e eu comecei a fazer a mágica, tudo desajeitado. E foi então que aprendi pela primeira vez que, né, mesmo sendo desajeitado, você apresentando, você vai ter um resultado, né? E o resultado era o sorriso das pessoas quando eu mostrava aquela mágica. Um cara tímido, né? Baixa autoestima, fazendo muito mal feito né, o trabalho da mágica, mas as pessoas ainda assim se admiravam. E o resto da minha infância foi trabalhada desse jeito. Eu comecei a me relacionar com as crianças da minha idade por causa da mágica, né? E adolescência é a mesma coisa. Mas meu pai jamais sonhou que eu fosse um artista, né? Imagina, não tem artista na família, e nem pessoa pública. Então ele falou, eu sou engenheiro, a tua mãe é farmacêutica, eu quero que você seja alguém, né, numa educação formal que se forme em alguma coisa. E eu falei, bom, direito era a coisa que eu menos, né, assim, gostava, vamos dizer assim, do que, não, menos gostava, menos detestava, do resto tudo eu detestava, né? Engenharia, medicina, e direito, falei, direito dá para encarar. É, né? que Vamos direito, lá. assim, tem aquele lado, o advogado, ele é um mágico, né? Tem que fazer mágica hoje. O cara, ele tem que ser mágico. Então, assim, eu acho que você já foi numa área que ela foi, é como se fosse um pré-treinamento para você chegar onde você queria. E você chegou a fazer a faculdade? E cheguei a fazer a faculdade dos sonhos dos meus pais, que era a Universidade de São Paulo, né, onde se formaram 13 presidentes da República. E aí, mas lá eu descobri uma coisa muito legal, que assim, que se você não faz aquilo que você ama, ou você não decide amar aquilo que você faz, você não vai prosperar, né? Eu estudei lá na classe do Dias Toffoli e do Alexandre de Moraes. Né? O Alexandre tinha cabelo, era um cara... né? Um cara não dá para visualizar. Não dá para imaginar. Não dá para imaginar. E não, né? Fica ruim, né? Fica bom. E ele sempre foi um cara assim, muito ligado à política, muito ligado, né, ao poder. E eu era o cara... sabe, totalmente oposto, né? Eu era da outra turma, turma da bagunça e tal, e foi muito legal porque eu percebi que não era isso que eu queria, né? E quando eu me formei, eu tinha que tomar uma decisão. Ou se eu ia para faculdade, né, continuasse, né, ia prestar um concurso, ou se eu ia buscar o meu sonho, que era o ilusionismo. Não era nem a mágica de, escolhe uma carta, sim, não era isso. Era o ilusionismo mesmo, pessoas que levitam, carros que aparecem, como que eu podia entrar no mundo dos grandes espetáculos. Uau. E foi então que eu fui para Las Vegas. Né? E lá em Las Vegas eu vi o maior espetáculo de ilusionismo do mundo. Isso que ano? Isso foi em 92. Uau! 92. Né? E lá eu vi o elefante que aparece, o Siegfried Roy, que eram os maiores ilusionistas, né? Hoje da história são eles. E o que aconteceu foi que voltei para o Brasil frustrado, porque não tinha dinheiro. Era um espetáculo milionário, como é que eu ia sobreviver? Né? Como é que eu ia montar um negócio desse? E eu lembro que uma coisa que eu fiz, que, sabe, quando você tem um sonho, né? Só que não faz muita lógica. Né? O empreendedor acho que tem muito isso. Né? Às vezes ele vai lá, mas por que você está fazendo isso? Você fez uma pesquisa de mercado? O cara, não, até fiz, mas eu vou contra a pesquisa muitas vezes. E eu fui desse jeito, porque o único dinheiro que eu tinha, eu construí uma levitação, que não servia para nada. Por que alguém vai construir uma levitação? O que é levitação? Um equipamento onde a mulher deita e parece que ela está levitando. Né? Imagina, né? Chega assim, o que você vai fazer da vida? Cara, acho que eu tenho R$500 no bolso, vou construir uma levitação. Né? É totalmente contraproducente, né? Se você for imaginar. Totalmente. Porque que você vai vender isso? Você vai fazer recurso com isso? Não fazia nem ideia o que ia fazer com isso. Eu lembro que eu não tinha dinheiro nem para pagar assistente. Né? E então eu tinha uma namoradinha, eu usava só namoradinha para ficar levitando lá na levitação. Pelo menos eu treinava lá, via se funcionava o negócio lá. E o que aconteceu? Eu tentei até vender isso, né, para um empresário. O empresário falou, cara, esquece, você está no Brasil, né? Faz mágicas com cartas, que é mais fácil, e você vende o show a R$100. Né? E não fica aí perdendo tempo em construir coisas mirabolantes que ninguém está querendo pagar para você fazer isso, não. Né? Isso é um sonho seu, ninguém tem a ver com o teu sonho. E foi duro. E foi nesse momento que eu tomei uma decisão. Falei, cara, eu vou tentar, não sei o que eu vou fazer da vida, mas não vou desistir. Aquela levitação era o símbolo do quê? De que o sonho ainda podia acontecer. Eu não queria largar o meu sonho. Era mais fácil eu voltar para o direito, prestar um concurso para juiz e acabou. Mas não, eu não queria largar e por isso que eu construí a levitação. Resultado, 2 semanas depois veio um telefonema
que era de uma emissora que queria fazer uma matéria com mágicos e queria saber se eu queria ser um desses mágicos. Uau. Né? E eu falei, legal, né? E eu fiquei animado. Eu falei, fera, opa, muito fera né? isso. Uma televisão? E que programa que é?